Vou começar orando para darmos início à nossa aula e a partir daí nós vamos desenvolvendo o nosso assunto, tudo bem? Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor está presente aqui entre nós. Te pedimos, Senhor, nesse momento em que a nossa mente possa estar cativa àquilo que o Senhor quer falar conosco aqui. Que a nossa mente possa estar aberta para receber de Ti, Senhor, aquilo que Tu queres nos ensinar. Nós te pedimos para que aquilo que aprendemos com a nossa mente possa descer ao coração e tomar o nosso coração de tal forma que mude as nossas atitudes, Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa essa aula. Amém. Antes de entrarmos propriamente na discussão acerca do livro, eu queria fazer algumas considerações a respeito da experiência literária. A experiência literária, ou seja, a forma do qual nós lemos um livro e nós nos relacionamos com o livro, foi muito marcada pelo nosso ambiente de escola. Eu não sei quantos de vocês, mas muitas pessoas aprendem a ler na escola. É a escola que concede o primeiro livro, ou pelo menos o primeiro livro, o livro clássico, ou pelo menos o primeiro livro mais difícil. A minha pergunta é, onde você aprendeu a ler livros? Na escola? Com o incentivo de uma outra pessoa? Não importa. Geralmente, a nós nos dirigirmos para uma tentativa de ler um livro, nas primeiras vezes nós sentimos um estranhamento. Nós temos que ler de maneira forçosa e não são poucos aqueles que, ao estar diante do seu primeiro livro difícil, se sentem completamente desesperados por não estar conseguindo entender aquilo ou por não estar conseguindo decorar aquilo. Eu me lembro que no meu ensino médio, uma das primeiras experiências literárias que eu tive foi com um autor que ele é marco na literatura brasileira. Vocês sabem qual é? Quem é o autor que mais influenciou a nossa literatura? Machado de Assis. E a gente tem contato com Machado de Assis desde Quincas Borba, Dom Quixote, e, enfim, N títulos. Eu me lembro de ter lido Memórias Póstumas também, de Brás Cubas. E se deparar com esse livro era um tanto desconfortável, porque você tinha que ler o livro e não se relacionar com ele. Você lia para decorar. Então a experiência literária que nos foi passada era uma experiência literária meramente conteudista, onde eu tinha que decorar o que Machado de Assis queria dizer nas primeiras páginas. E aí você lia 40 páginas e você chegava na 41ª e falava assim, meu Deus, o que eu li? Eu não entendi muito bem o que eu li. E o interessante é que a escola, ela alimenta isso. Ela quer saber de você não o que você sentiu a partir do livro, não como você se relacionou com Machado, mas ela quer saber de você coisas como, por exemplo, quais as qualidades que Capitu enxergou em Bentinho, ou qual é o foco narrativo, ou quais os elementos de intertextualidade que estão presentes na obra de Machado de Assis. A escola nos ensina a ler obras clássicas ou livros a partir de uma perspectiva conteudista. Mas todas as vezes que nós estamos diante de um livro, nós não estamos meramente diante de páginas, estamos diante de alguém que fala. Então, ler o livro, ter uma experiência literária, é ouvir alguém contando alguma coisa. É se relacionar com uma pessoa e não meramente com um objeto. E aonde que isso nos foge à percepção? É que a partir do momento que você se relacionar com um livro, como se ele fosse de fato alguém contando algo para você, você vai dar ouvidos a ele. E emudecido, sem dizer nada, você vai ouvir o que ele tem para dizer. O que essa pessoa tem para dizer para mim? E é essa experiência que nós devemos ter com livros cristãos. É essa experiência que eu quero que você tenha com esse livro do James K. Smith. O livro do James K. Smith, Você é Aquilo que Ama, não pode ser apenas um livro de apreensão de mais um conteúdo teológico. Ele precisa ser
um livro que faça você se relacionar, não apenas com o autor, mas com o que ele está querendo dizer aqui. Tudo bem? Dado esse exposto, que eu fiz uma espécie de prefácio, né, para falar um pouco da experiência literária, eu queria abrir com vocês em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, e pedir para que algum irmão com uma boa voz possa ler aí para mim. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Vamos para o nosso primeiro ponto de abordagem ao livro. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Muito obrigada. Acima de tudo, guarde o seu coração. Eu queria que esse versículo pudesse permear toda a sua experiência nessa aula. Dado o exposto do prefácio que eu trouxe, eu gostaria de, a partir de um ponto de partida, falar com vocês sobre um conto de 1559, um conto de língua portuguesa ou língua lusitana, de cultura lusitana, chamado Os Lusíadas. Alguém já teve contato com essa experiência? Alguém já teve uma experiência com essa obra? Os Lusíadas? Alguém sabe de quem é? Camões. Muito bem. Na obra, há um relato de que ele fez uma viagem, ele faz uma viagem lá pela Indochina, e nessa viagem, juntamente de sua mulher Dinamene, eles sofrem um naufrágio. E é interessante esse conto, porque no meio desse naufrágio, ele precisa tomar uma decisão. E a decisão que Camões precisava tomar era: ou ele salvava a sua obra, Os Lusíadas, ou ele salvava a sua esposa, Dinamene. E se hoje nós temos a obra Os Lusíadas, é porque nós sabemos que decisão ele tomou. Sim, ele decidiu salvar a sua obra Os Lusíadas, em detrimento da sua esposa. Se esse conto de 1559 é um fato ou não, pouco nos importa, pouco nos interessa. Todas as vezes que a gente propõe um conto, ele não necessariamente tem que ter todos os elementos da realidade. Ele precisa nos gerar uma reflexão. E que reflexão nós tiramos desse conto dos Lusíadas? De que Camões, diante de uma situação catastrófica, precisou escolher o que era mais importante para ele: sua obra ou sua esposa. O que nos interessa é justamente em que termos de ação ou com base em que critérios Camões optou em salvar sua obra, seu livro, em detrimento à sua esposa. A filosofia, ela tem uma preocupação muito grande com essa relação de decisão humana. E dentro da filosofia nós temos uma disciplina que estuda justamente os valores, que se chama axiologia. A axiologia é o estudo dos valores. E não apenas a axiologia, mas a teleologia, que é a finalidade. Qual é o fim do homem? Para o que o homem está apontado? O que o homem deve fazer? Então, tanto a axiologia como a teleologia são dois pilares que nós podemos encontrar nesse conto. Luís de Camões precisou escolher com base em critérios e valores o que era mais importante para ele. E aí, a gente costuma pensar que esses critérios de escolha, esses critérios de decisões, são baseados apenas naquilo que pensamos, como se nós fôssemos meramente seres pensantes. A máxima de René Descartes, no século XVIII, é de que penso, logo existo. Então,
O que Descartes estava querendo falar quando ele disse isso? Descartes dizia que a dúvida é a primeira ação humana e de que a dúvida projeta o pensamento e de que a partir do pensamento, no exato momento que ocorre o pensamento, é que se dá então a existência do homem. Então o homem, para existir, ele precisa anteceder racionalmente com o pensamento. Por isso penso e logo existo. A máxima de Descartes traz como modelo intelectualista a pessoa humana, como se o homem fosse basicamente tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele mantém de conteúdo, tudo aquilo que ele apreende cognitivamente, como se todas as atitudes humanas fossem baseadas naquilo que ele sabe. Mas será que isso é verdade? O interessante é que as escrituras não tratam conosco apenas como se fôssemos seres racionais, seres meramente pensantes. A escritura traz o homem como uma complexidade daquilo que ele pensa, mas também daquilo que ele deseja. Os seres humanos, eles são, na perspectiva de Descartes, seres completamente equilibrados, não? Seres que conseguem ponderar suas decisões com base naquilo que pensam. Seres que conseguem escolher, decidir com valores super absolutos, não? A Bíblia diz-nos outra coisa. O interessante, retratado no Evangelho de João, é de que Jesus faz diversas perguntas. Jesus, no Evangelho de João, é retratado como um mestre que pergunta aos seus discípulos. É incomum, porque geralmente é o discípulo que se põe diante do mestre para fazer essas perguntas. Mas no Evangelho de João, é o mestre que está a perguntar. Então você vai ter em determinados momentos Jesus perguntando: você quer ser curado? E aí você pensa, ponto de vista lógico, é claro. E aí você tem outros momentos Jesus dizendo: vocês querem também se retirar? Do ponto de vista lógico, eles já haviam caminhado com Jesus. E em outros momentos você vai ter Jesus naquela praia, diante de Pedro, podendo fazer qualquer pergunta, dizendo a ele: você me ama? Então as perguntas de Jesus, elas nunca tangem a aspectos sobre o conteúdo que você sabe, ou sobre o que você crê, ou sobre a doutrina intrinsecamente correta que você tem. A pergunta de Jesus repousa no direcionamento do epicentro humano. Jesus pergunta: o que você deseja? O que você ama? Qual o seu tesouro? E é justamente essa a máxima do livro. A máxima do livro é: o que você deseja? Por quê? Porque você é aquilo que ama. E sendo aquilo que ama, é muito perigoso você orientar o seu amor da maneira incorreta. Essa pergunta, ela é crucial para o discipulado, que não apenas pergunta qual é o conteúdo da sua crença, mas o que rege o teu coração. Pois somos, justamente como vai defender James K. Smith, não produto do nosso pensamento, mas somos aquilo que amamos. Nossas necessidades, nossos anseios, nossos amores revelam o que somos. A orientação do nosso coração, ela diz o que de fato é a prioridade para as nossas decisões. A gente pode pensar em Camões como alguém que tinha um baixo valor axiológico, ou alguém que estava com a axiologia depositada em um lugar errado. Poxa, escolheram uma obra ao invés de sua esposa?
E é por isso que a Escritura, ela estabelece um absoluto daquilo que deve orientar as nossas escolhas, daquilo que deve orientar as nossas decisões e principalmente daquilo que deve alinhar o nosso coração. O epicentro da vida humana é justamente o coração. E por isso devemos guardá-lo. Foi isso que a gente leu em Provérbios? As fontes dos nossos anseios, do atendimento de nossas expectativas, elas fluem justamente através das nossas ações. As nossas ações revelam aquilo que preenche o nosso coração. As nossas ações revelam a orientação do nosso coração. O James K. Smith traz uma analogia muito interessante acerca da bússola. E ele diz que o nosso coração é como uma bússola. E o que atrai o magnetismo dessa bússola é justamente esse desejo. É justamente aquilo que cativa a nossa mente. É justamente aquilo que toma o nosso cotidiano. É justamente aquilo que toma o nosso pensamento. O discipulado de Jesus, portanto, é mais do que saber e crer. É sobre alinhar os nossos desejos aos anseios de Deus. Ou seja, a doutrina, ela serve para que nós conheçamos os anseios de Deus, para que a nossa orientação de coração seja uma orientação correta, eficaz, mas principalmente para nos mostrar de que existe uma lacuna entre aquilo que você sabe e aquilo que você faz. Jesus está preocupado com o que amamos. E Ele está preocupado justamente porque nós temos uma bússola que está o tempo todo sendo desorientada. O tempo todo sendo desorientada. Então, vezes após vezes, nós nos deparamos com ídolos, como o nosso irmão Igor trouxe no catecismo hoje, que não são ídolos meramente feitos artesanalmente, mas são ídolos que roubam os nossos olhos, que roubam a nossa mente e que de maneira subjetiva muda a orientação do nosso coração. De maneira não perceptiva muda a orientação do nosso coração. E por que é muito perigoso? Porque nós não temos o controle. E ainda mais, essa bússola, ela foi afetada por um ponto crucial na nossa teologia chamado queda. Pode falar. É interessante ao brincar com uma bússola, né? Porque a bússola, incrivelmente, não tem domínio sobre o ponteiro. Quem já brincou com uma bússola, se você deixar ela longe de outros metais, né? Ela aponta para o polo magnético da Terra, que é o polo norte. Mas se você aproxima algum metal da bússola, algum ímã, alguma coisa que vai chegando pertinho da bússola, ela não tem dúvida nenhuma que ela segue aquela orientação. É como se a bússola não tivesse força para negar. Chegou muito perto dela, ela perde o deslocamento do polo magnético geral e ela se orienta rapidamente para aquela proximidade com que ela teve. Então, o James que usando a ideia da bússola, que a irmã está trazendo, faz bastante sentido de como a proximidade com coisas atrativas, atraentes, pode deslocar a bússola e ela não tem nem força para virar ao contrário. Ela é simplesmente atraída. Não sei quem aqui já fez brincadeira com o palitinho na bacia, assim? Já fez? Você matiza ele assim com a mão um pouquinho, joga ele numa bacia de água parada, aos poucos ele vai se acertando e ele encontra um polo magnético da Terra. Mas se você botar um negócio de metal, uma perna de cadeira, ele já rapidamente vai para essa perna de cadeira. Parece que essa questão da bússola tem a ver com falou da idolatria, essa proximidade rapidamente nos desorienta. Né? Exato. E ele vai falar justamente, e isso é interessante do autor, de que existe uma lacuna entre o que pensamos e o que fazemos. E essa lacuna é muitas das vezes um ponto cego para nós.
Quantas vezes você não já saiu de um domingo à noite falando que iria mudar de comportamento, queria deixar de fazer determinada coisa, queria mudar em relação a outra pessoa e passaram-se 2, 3 dias e você simplesmente se esqueceu e simplesmente continuou fazendo aquilo que você anteriormente fazia e que você jurou que jamais voltaria a fazer? É justamente isso que o James K. Smith está tratando aqui. De que, apesar de você ter aprendido um conteúdo cognitivo, esse conteúdo não desceu ao coração. Esse conteúdo não orientou corretamente o seu coração. E é por isso que você se esforça em tentar fazer. Você compreende, saberia me explicar o motivo pelo qual você faz, saberia me explicar os valores que tangem aquilo que você deve fazer. Mas por que você não consegue fazer? Porque existe justamente uma lacuna. E uma lacuna que a gente vai ver nas demais aulas, que pode ser respondida através do hábito. Mas a gente não vai falar sobre hábito aqui não. Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Nós faremos a leitura. 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler do 3 ao 7. Diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Por causa disso, por causa do quê? Do poder de Deus, concentrem todos os seus esforços, acrescentando à fé que vocês têm, a virtude. E a virtude, o conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança a piedade, a fraternidade, o amor. Por que as Escrituras estão quase que em todos os momentos preocupadas com o amor e com a orientação do amor correto e definir de fato o que é o amor? Por que as Escrituras estão o tempo todo falando sobre isso? Vai dizer James K. Smith: porque o amor é como um piloto automático que nos orienta sem que nós precisemos pensar a respeito. Então, a Escritura está preocupada com o amor, para que esse amor seja colocado no lugar certo, para que esse amor possa ser redimido. A Escritura está preocupada com a regeneração do coração. Sim, com a mudança de mente, mas também com a transformação da vontade. Sim, com o conteúdo correto, mas também com a virtude correta, com a prática correta. É disso que Pedro está falando nesse trechinho. E por mais que eu não vá fazer uma exegese desse texto, eu acho que ficou muito claro como ele aponta para a questão do amor, como Paulo aponta para a questão do amor, e como o amor em nossos dias precisa ser resgatado, a sua percepção precisa ser resgatada. Mas primeiro, nós precisamos reconhecer de que o amor, ou seja, aquilo que nós ansiamos, aquilo que orienta o nosso coração, ele é muitas das vezes inconsciente. Você não decide amar, apesar de, sim, você poder decidir. Mas você pode amar algo inconsciente, como um ponto cego. E esse amor ser justamente esse imã que te atrai, ser justamente esse imã que orienta a sua vida. E você não consegue, talvez, responder o porquê que você não muda de comportamento, o porquê que você cai nas mesmas coisas, porque você ainda não pensou sobre o que você ama verdadeiramente.
sobre o que rege o teu coração. Às vezes, diante de um sermão, a nossa pergunta não deve ser: o que eu posso fazer depois de tudo aquilo que eu ouvi? A nossa pergunta deve ser: onde estão os meus ídolos que faz com que eu faça todas essas coisas? Nós devemos buscar os nossos ídolos, porque os nossos ídolos têm muito a dizer sobre quem nós somos, sobre nossa identidade, sobre o que toma a nossa vida. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento tem a ver com o amor primaz a Deus. E se a gente voltar lá em Êxodo capítulo 20, a gente vai perceber de que Deus diz para que não tenhamos outros deuses além dele. E esse mandamento, em nosso contexto, pode até soar antiquado, pode até soar velho. Afinal, ninguém faz mais escultura e nem artefatos que possamos idolatrar. Isso não é mais tão comum em nossa época, ou pelo menos em nossa cultura. Então, por que uma das primeiras descrições acerca da expressão da lei de Deus se trata de um amor supremo a Ele e de não fazer outros deuses além, né? Não adorar outros deuses além dele? Por que toda essa preocupação de Deus? Porque justamente Deus sabe que o que orienta o nosso coração é muitas das vezes um ídolo. E esse ídolo não é feito de pau nem de pedra, mas esse ídolo é feito daquilo que supre as nossas necessidades, daquilo que toma a nossa vida de tal forma que nós nos dobramos a Ele e nós o reconhecemos como Senhor. Porque o que é o Senhor senão aquele que rege a vida de alguém? Então, vai dizer James K. Smith, seu desejo mais profundo é aquele que você manifesta em seus hábitos e na sua vida cotidiana. Podemos dizer que amamos pessoas, podemos dizer que amamos a igreja, que amamos o Senhor, mas os nossos hábitos com relação a essas coisas diz se de fato amamos. Podemos estar enganados quanto àquilo que dizemos que amamos. Como aprendemos na ceia de hoje, nós dizemos: Senhor, eu te amo. Senhor, tu és importante para mim. Dizemos isso em nossas orações. Mas somos capazes de, durante uma semana inteira, se esquecer de que no domingo estaremos diante dele. Então, será que amamos o que dizemos que amamos? Mas como reconhecer então o que amamos? É só olhar para a nossa vida. É só olhar para aquilo que nos rouba o tempo. É só olhar para aquilo que nos desconcerta. É só olhar para aquilo que nos frustra. Nós precisamos entender quais são os nossos amores e reconhecer de que nem tudo que dizemos que amamos, verdadeiramente amamos. A importância da confissão para o corpo de Cristo dar-se-á justamente por isso. Nós precisamos confessar a Deus como uma comunidade, um corpo de Cristo, de que nem tudo que dizemos que amamos, verdadeiramente amamos. Então, a primeira reação que você deve ter, meu irmão, minha irmã, a partir disso que a gente está lendo do James K. Smith, é reconhecer primeiramente de que o teu coração não está no teu controle, de que o teu coração é uma bússola e que conforme ímãs se aproximam, se desorientam. Conforme ídolos se aproximam, se desorientam. O corpo de Cristo, mais um trecho de James K. Smith, é aquela comunidade ímpar
cujos membros confessam o fato de que nem sempre amam aquilo que dizem amar. Aristóteles vai dizer que esse tipo de amor inconsciente é a segunda natureza. É aquilo que a gente faz no piloto automático, como respirar e piscar. Você não fica se programando para respirar e piscar, simplesmente acontece. Amar ídolos, adorar ídolos, também pode estar no seu piloto automático. E isso é muito perigoso. Onde nós observamos isso? E com isso eu encerro, porque hoje nós teremos uma aula mais breve. Nas nossas liturgias, a forma efetiva e visceral que norteiam os nossos desejos. Sabe, vísceras? Sabe, amor de dentro para fora? Amor que nos molda. É justamente esse amor que você deve temer e tomar cuidado. É sobre um amor que talvez você não esteja vendo, mas que está te moldando, está te fazendo mais distante de Cristo, está te fazendo mais diferente de Cristo. E você não percebe, assim como respirar e piscar. Nosso direcionamento, portanto, não é intelectual, mas visceral. Nosso direcionamento, a conformação da nossa imagem, tem muito mais a ver com a orientação do nosso coração do que com aquilo que sabemos. É claro que a doutrina é importante, e eu passei diversas aulas defendendo isso, mas a doutrina em si não é suficiente nela mesma para te causar mudança. É necessário o poder de Deus, arrependimento de pecados em alinhamento correto do coração. Então, como uma aula introdutória, o James K. Smith trata isso, de que nós devemos reconhecer de que não amamos aquilo que dizemos que amamos, de que é importante a confissão acerca de nossos ídolos e de que nós precisamos observar a liturgia de nossas vidas. E eu pretendo trabalhar liturgia em outras aulas, pretendo trabalhar liturgia em outras aulas, mas a liturgia, aquilo que rege a nossa vida diária, diz muito onde estão os nossos amores. E para finalizar, eu pergunto a você aquilo que Jesus perguntou: qual é o seu tesouro? Você quer saber onde se encontram os seus anseios? Você quer saber aonde repousam os seus amores para então entender-se? É só procurar o que rege a tua vida, o que você mais gasta tempo. É WhatsApp, é Facebook, é faculdade, é trabalho, é preocupações com as coisas desse mundo. O que rege o teu coração? Porque você é aquilo que ama.